vocês estão? Meu nome é Eduardo Maciel. Eu serei o professor de vocês nessa nova disciplina que começa hoje, que começa agora, que é a disciplina do discipulado. Nós estamos ao vivo com a nossa turma do Rio de Janeiro. Hoje muito calor no Rio de Janeiro. Se você é de uma outra região do país, muito bom. Mas aqui no Rio está pegando fogo, né? Tem um amigo meu que diz assim: se nós formos para o céu, isso aqui é o mais perto do inferno que a gente já passou. Só que se alguém for para o inferno, isso aqui é o mais perto do céu que alguém já viveu. Então tem esse dualismo, né, das pessoas salvas e também as pessoas não salvas. Eu espero que essa aula de hoje seja uma aula de grande valia. Pessoal que está ao vivo comigo, a Jane, a Priscila, a Etienne, a Mônica, o Antônio Marcos, e daqui a pouco mais alunos estarão chegando aqui no Instituto Fastef para um conhecimento avançado, para uma noite de muita informação e de muito conhecimento no sentido do discipulado. Vamos nós! Fazer discípulos é uma ordenança do Senhor Jesus, como descrito em Mateus 28:19, que eu quero ler com vocês daqui a pouco não, vamos ler agora. Mateus 28:19. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão com letra vermelha. Olha o que diz aqui: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. É o finalzinho do versículo 18. Portanto, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28:19 é uma ordenança do nosso mestre para que eu e você possamos fazer discípulos. Discipulado não se trata de ministrar lições, não se trata de batizar pessoas. Discipulado não é um processo terminado por si só. Não. Discipulado é bem mais do que isso. Bem mais do que ministrar lições. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Agora ficou bonitinho. Muito mais do que batizar pessoas. Até porque a igreja, ela batiza muita gente. Mas será que todas as pessoas que nós já batizamos permanecem firmes com Cristo? Talvez não. É mais do que um processo que tem prazo de validade, tem um término. Discipulado vai além de tudo isso que nós nos acostumamos a entender, a ouvir sobre discipulado. Discipulado tem a ver com acompanhamento. Discipulado tem a ver com relacionamento. Discipulado tem a ver com chorar com quem chora e se alegrar com aquele que se alegra. Discipulado trata-se de desenvolvimento de relacionamentos e a real preocupação com o bem-estar, tanto espiritual, como também emocional e ainda físico, em relação à pessoa discipulada. Isso não é de forma nenhuma algo que possa ser interrompido, algo que tenha um prazo de validade,
começamos a discipular, agora a pessoa já é madura na fé, agora ela vai ficar desamparada, abandonada, agora ela vai ter a obrigação de discipular a outros ou a outros. Não é bem assim. Esse processo, ele é um processo discipular que não pode, de maneira nenhuma, ser interrompido. Ele tem uma data, ele tem um início, mas ele não tem fim, porque ele é um processo. Desenvolver relacionamentos. Hoje em dia, não sei se pode ser uma impressão minha, mas os relacionamentos, eles estão tão superficiais. A gente já não tem amizades tão duradouras como no tempo dos nossos pais, como no tempo dos nossos avós, avós. Parece que a gente tem perdido esse senso de irmandade, de fraternidade, porque os relacionamentos, eles não se desenvolvem. Uma coisa que eu tenho acompanhado nesse fenômeno religioso é que antigamente haviam gerações e gerações na mesma denominação, na mesma igreja. Eu via, por exemplo, os tios da minha esposa, os avós da minha esposa, todos eles da igreja congregacional. Então os avós foram para lá, depois foram os pais, depois foram os filhos, agora os netos, todos congregacionais. Mas isso a gente já não vê mais hoje. Inclusive, talvez seja o oposto. Talvez um filho é de uma igreja, a outra filha é de outra igreja. Talvez o casal, o pai e a mãe, cada um vai para uma determinada denominação. Não que eu pense que isso seja errado, tá? Mas discipulado tem a ver com esses vínculos, tem a ver com essas raízes, tem a ver com essa identidade. Discipulado tem a ver com nós estarmos juntos. Tudo era tido como quadro perfeito para criar proximidade. Essa é a verdadeira proposta do Senhor. A verdadeira proposta do Evangelho. Vão, façam discípulos, desenvolvam relacionamentos. Essa é a atitude que um discipulador precisa ter. Eu gosto muito da frase do Ed Renekiewicz, que diz: gente precisa de gente para ser gente. Se nós não desenvolvermos esses relacionamentos, se nós não criarmos uma ponte, criarmos a possibilidade de estarmos juntos, sermos pessoas mais próximas, até porque nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Cada um tem a sua importância dentro do corpo. A Jane tem a dela, a Etienne tem a dela, a Priscila tem a dela, a Mônica, o Antônio Marcos, eu, a minha família. Todos nós temos a nossa importância dentro do corpo de Cristo. Agora, ninguém faz nada sozinho, nem o pastor. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de um time, ele precisa de discipuladores, ele precisa de gente que ame gente, que goste de gente, para que a nossa comunidade cristã seja uma comunidade cristã onde as pessoas vão adorar a Deus, vão exaltar o nome do Senhor, mas também que seja um lugar de acolhimento, que também a gente possa se sentir pertencente àquela casa, pertencente àquela igreja. Quando nos tornamos próximos a uma pessoa, é fato que podemos saber como falar sobre determinados assuntos com ele, com ela. Quando a gente vai adquirindo
intimidade com alguém, a gente vai poder tocar em determinados assuntos que são delicados, que nem todo mundo teria coragem de falar sobre aquilo. Mostrar a elas que nos importamos, damos atenção ao que é do seu interesse ou necessidade. Você sabia que todo ser humano tem dentro dele algo que nós chamamos de senso de pertencimento? Todo ser humano deseja, anseia pertencer. Nós pertencemos à Igreja de Cristo. Nós pertencemos à nossa denominação, aonde servimos a Deus. Nós somos acolhidos como irmãos, irmãs. Nós temos um pastor, uma pastora, uma liderança. Todo ser humano necessita disso. Todos nós ansiamos esse senso de acolhimento. E as conversas, os diálogos vão se tornando mais fáceis, obviamente, quando você vai ganhando intimidade, proximidade com as pessoas. Se constituem em uma porta aberta para testemunhar do amor de Deus e de quem Jesus pode ser na sua vida ou na vida dela. Jesus pode ser um pai, talvez o pai que ele não teve, que ela não teve. Jesus pode ser um amigo, um confidente, que não vai espalhar as nossas intimidades para a torcida do Flamengo. Ele pode ser um salvador, ele é o nosso salvador. Portanto, cabe a nós sermos obedientes à ordem de fazer discípulos em todos os lugares, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e estar aberto para sermos canais do Senhor, para conduzir a muitos para o reino dos céus. O apóstolo Paulo disse uma frase muito legal: eu não fui chamado para enriquecer, eu fui chamado para enriquecer a muitos. Isso é discipular. Discipular é justamente você saber que agora já não é mais as suas prioridades, a sua agenda, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Agora também somos responsáveis pelo nosso testemunho, responsáveis pelas nossas ações, responsáveis pela nossa palavra, pelo nosso trato. Responsáveis, as pessoas elas nos observam. Vamos falar um pouquinho nessa nossa aula de número 1 de discipulado sobre o chamado para servir. Sabia que todos nós fomos chamados por Deus? Eu estava ministrando na igreja de um amigo domingo, bispo Damasco, inclusive sábado agora teremos um treinamento de capelania na igreja dele, e eu estava falando justamente domingo sobre os dons. Cada um de nós somos chamados por Deus para desenvolver um dom, para desenvolver um ministério. Cada um de vocês tem um talento. Tem muita gente que esconde o talento. Tem muita gente que enterra o talento. Mas isso não quer dizer que ela não tenha um talento. E é justamente nesses dons e talentos que o Senhor nos dá que nós precisamos estar abertos para sermos usados por Ele. Crentes em Cristo são chamados para viver relacionamento de acompanhamento mútuo. Enquanto refletem o caráter amoroso de Deus, caminhando em sintonia
com o Espírito Santo, isso resultará numa igreja bem edificada. O que está faltando para as igrejas, de maneira geral, serem igrejas bem edificadas? Está faltando esse acompanhamento. Porque o irmão fica doente e ninguém sabe que o irmão ficou doente. Porque o irmão perdeu a mãe partiu para a glória e ninguém da igreja foi lá fazer a cerimônia fúnebre, o velório. Gente, nós precisamos caminhar mais juntos. Nós precisamos de um acompanhamento mútuo. E muitas vezes a pessoa fica só naquela dependência do pastor. Ai, mas o pastor não veio na minha casa. Ai, mas o pastor não visitou-me lá no hospital. Mas se nós temos uma igreja bem edificada, ainda que o pastor não seja onipresente e não esteja em todas as casas, em todos os lugares ao mesmo tempo, existe esse 1 a 1. Existe um irmão discipulando o outro irmão, um irmão ajudando o outro irmão, um irmão dividindo as cargas, porque a Bíblia diz isso. Lá em Gálatas 6, a Bíblia diz que nós devemos dividir as cargas uns com os outros. Esse é nosso dever como cristão. Como cristãos, nós precisamos ter esse amor ágape, que é um amor sacrificial. Com isso, a proclamação das boas novas, que é o evangelho, será impactante no mundo inteiro. É esse abençoador relacionamento que se inicia quando nós entramos na família de Deus. Quando nós conhecemos e esses conhecimentos são transmitidos para o outro. Quando Paulo diz assim: dai de graça o que de graça vocês receberam, é a gente poder compartilhar conhecimento. Sábado eu estava dando aula para a turma de neuropsicanálise de manhã. E nós entramos num assunto de neuroanatofisiologia, coisas que eu aprendi recentemente, na minha última pós-graduação, mas que eu não vou esperar 10, 20 anos para compartilhar. Se eu aprendi há poucos meses atrás a neuroanatofisiologia do corpo humano, como funcionam os neurotransmissores, as sinapses, os neurônios, eu já vou pegar aquele conhecimento e eu já vou transmitir para a turma que está comigo. Os conhecimentos precisam ser transmitidos. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Não sei se vocês já ouviram isso. Ele falou que no cemitério tem livros que nunca foram escritos. Tem receitas de família que as pessoas egoístas disseram: não, isso aqui é o segredo da vovó, não falo para ninguém. Tem várias músicas que não foram compostas no cemitério. É o lugar mais rico do mundo. Justamente porque as pessoas, elas querem morrer cheias. E o propósito da vida não é a gente morrer cheio de si mesmo, ou do nosso autoconhecimento, ou do nosso conhecimento adquirido. Não. O propósito é morrer vazio. O propósito é a mutualidade. O propósito é a reciprocidade. Da mesma maneira que nós queremos ser tratados, é a mesma maneira que eu e você devemos tratar uns aos outros. Então, conhecimentos precisam ser transmitidos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim para Timóteo: e o que de num ouviste, de muitas testemunhas,
transmite-o. Passe adiante, fale com outros. Homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. É o efeito dominó, é o efeito discipulado. Eu não vou guardar só para mim. Se uma coisa é boa para mim, eu vou compartilhar. A internet tem muita porcaria, tá? No Instagram, no Facebook, no TikTok. TikTok eu nem tenho conta. Mas é muita bobagem. Só que também existem muitos canais que tem informação ali. Tem muito canal que tem coisas boas. Então a gente tem que filtrar, né? É tudo aquilo que eu vou adquirir? Não. É tudo que serve para mim? Também não. Tem coisas que não fazem sentido nenhum para mim. Nem gasto tempo naquilo. Mas existe muita coisa que é informação, que é aprendizado. E aí quem filtra somos nós. O Poeshu, que foi um dos maiores pregadores do mundo da Coreia do Sul, com a igreja que nunca fecha, né? 24 horas por dia essa igreja está aberta. Poeshu tem uma frase muito boa. Todo recém-convertido precisa conhecer aquilo que crê. E por que crer nisso? Sua experiência inicial de conversão não durará muito tempo. Quando os ventos da provação soprarem em sua vida, ele precisa estar bem alicerçado nas Escrituras. Não obstante, devemos ter sempre em mente que não estamos preparando um pastor, mas treinando um leigo, com a finalidade de torná-lo um testemunho mais eficiente do Evangelho de Cristo. Olha que frase poderosa. Não estamos treinando um pastor, mas um leigo. Você sabia que a porquinha, quando aperta muito, ela espana? Existem pessoas que são novas convertidas. Existem pessoas que são novas na fé. E eu tenho apertado tanto, colocando tanta carga, tanta cobrança, tanto dogma, tanta obrigação, e tem que fazer, e tem que fazer. Se não fizer, tá no pecado. Se não fizer, tá no banco. Se não fizer, não ama a Deus. Que a pessoa não suporta. Ele não é um pastor. Ele está ainda iniciando na fé. Tem suas manias, tem seus vícios. Está se libertando ainda de muita coisa, porque libertação ela é um processo. Cada dia a gente se liberta de alguma coisa, Deus tira alguma coisa da nossa vida. Então, precisamos, principalmente com pessoas que são novas na fé, dosar o xarope. O que é dosar o xarope? Nem muito xarope para não ficar melado, e nem pouco xarope para não ficar água suja, aguado. Tem que saber equilibrar. É um novo convertido, está chegando. Jesus trabalhou com 12 homens que ainda deixou uma palavra para eles, expressando o desejo de que queria vê-los crescer a cada dia mais para fazer a obra de Deus. Será que foi fácil para Jesus trabalhar com 12? Personalidades diferentes, mentes diferentes, cabecinhas diferentes? Claro que não. O ser humano não é
pessoa mais fácil de se lidar. Às vezes a gente se decepciona, somos traídos, mas Jesus conseguiu trabalhar com os dissonantes. Jesus colocou uma expectativa tão grande neles de que eles poderiam crescer e continuar a obra depois da crucificação. Jesus apostou neles, treinou durante 3 anos e meio em um treinamento intensivo. Faz parte da humanidade de Jesus. Faz parte do amor de Jesus. Eles eram homens perfeitos? Longe disso. Nós também somos pessoas perfeitas? Longe disso. Mas a gente está buscando o aperfeiçoamento a cada dia. João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Eu creio. Também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Quem crê em Jesus vai fazer mais do que Jesus fez. Como assim? Jesus não tinha rádio, Jesus não tinha televisão, Jesus não tinha internet, Jesus não tinha avião, Jesus não tinha trem-bala, Jesus não tinha os recursos que hoje nós temos. Então dá para a gente se esforçar mais, dá para a gente usar a tecnologia, as ferramentas, para que a gente possa se aperfeiçoar e melhorar a cada dia. Só não melhora quem não quer. Só não sai do lugar quem procrastina. Só fica do mesmo jeito quem é mole. Esses dias eu ouvi uma frase muito boa. A vida é dura para quem é mole. A vida é muito dura para quem é mole. É verdade. Nós não temos que ter essa moleza, gente. Nós não temos que ter essa preguiça. Nós não temos que ter essa inércia. Essa semana, por exemplo, eu preguei na igreja do meu amigo domingo à noite. Segunda-feira eu fui para São José dos Campos. Peguei meus garotos que estão de férias. Terça-feira eu já estava aqui no Rio de novo. Dei aula para a turma do bacharel. Ontem eu fui visitar um polo nosso lá em Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Hoje eu já estou aqui com vocês. E amanhã tem 2 provas para aplicar. E sábado tem capelania. Gente, nós não podemos parar. A seara é grande, poucos são aqueles que se dispõem. Aí ficam reclamando da vida. Ai, tá ruim. Tá difícil. Hoje mesmo uma aluna falou comigo no WhatsApp e disse assim: professor, eu vou atrasar a mensalidade esse mês porque eu tô desempregada. Tudo bem, infortúnios acontecem, mas a gente não pode aceitar ficar tantos meses desempregado, esperando seguro-desemprego. Não. Tem um montão de loja aí com vagas agora no final do ano, mesmo que seja temporário. A gente tem que regaçar as mangas e ir à luta, porque senão nada vai acontecer. Essa palavra também é para os crentes de hoje. Um discipulador quer que o discipulando continue crescendo e mais tarde venha ajudar os que o Senhor lhes confiar para realizar o mesmo processo. Foi assim. Começou com Jesus, depois os discípulos. Quando o último discípulo morreu, vieram os discípulos dos discípulos, o Policarpo, o Orígenes, depois vieram os pais da igreja, e estamos aqui.
assumindo a nossa função, assumindo o nosso ministério, fazendo o melhor, fazendo com excelência. Há muitos anos atrás eu aprendi uma coisa: fazer com excelência é você fazer o melhor com os recursos que te deram. Se te deram um microfone, faz o melhor com esse microfone. Se te deram um data show, material didático, faz o melhor com esse material didático. Se te deram uma câmera, faz o melhor com essa câmera. Se te deram uma lâmpada, uma iluminação, faz o melhor com essa lâmpada. Se te derem um quadro branco, faz o melhor com esse quadro branco. Isso é excelência. É você conseguir fazer o seu melhor com os recursos que você tem. Quando você ministra, os conhecimentos que Deus te deu aos outros, você desenvolve a maturidade. Tem muito crente que ainda não desenvolveu maturidade porque não faz nada por ninguém. O padrão bíblico para ser um discipulador, para ensinar um ao outro, é aprender para você mesmo, para depois comunicar a experiência a outra pessoa. Aí tem gente que vai dizer assim: poxa, professor, eu gosto tanto da sua aula é tão dinâmica, tão esclarecedora, não tem blá blá blá, não é prolixo, não fica chovendo no molhado, vai direto ao ponto. Mas, gente, eu faço o dever de casa. Eu estudo, eu leio material didático. Eu procuro não abrir outras janelas aqui fora da disciplina. A gente tem que estar dentro de uma ementa. A gente tem que estar dentro de um plano curricular. Por que eu vou falar de profetas maiores hoje, se hoje é discipulado? Uma vez eu contratei um professor para dar aula numa turma, e aí a disciplina, se eu não me engano na época, isso já tem anos, tá? Já tem uns 3, 4 anos ou mais. A disciplina era administração eclesiástica. E ele foi lá, deu a aula, os alunos receberam. Depois eu fui perguntar para os alunos, pedir um feedback. Como é que foi a aula? E aí um aluno disse para mim assim: professor, ele falou de tudo. Da mãe dele, do pai dele, da igreja dele, da avó dele, menos de administração eclesiástica. Mas por que isso? Porque não preparou muito bem o conteúdo. E como é que eu vou comunicar as minhas experiências para os meus discípulos se eu não tenho um desenvolvimento espiritual, se eu não tenho maturidade espiritual? Primeiro começa em nós, para depois a gente ser usado por Deus. Eu tenho ouvido muito uma frase, vocês já devem ter ouvido por aí nas igrejas: curadas para curar. Mas eu também tenho visto que tem muitas irmãs, muitos irmãos que não estão curados ainda e que estão querendo colocar a mão no arado para curar alguém. Isso é um grande problema, isso é um sério problema. Curados para curar. Eu preciso estar curado antes, para depois eu colocar a mão no arado, para que eu seja apto. O incentivo do Espírito Santo. Eu tenho certeza que sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer absolutamente nada. Eu tenho certeza que não é a minha capacidade intelectual. Eu tenho certeza que não são os meus predicados. Eu tenho certeza que aquilo que eu faço é porque o Espírito Santo me usa e me abençoa. Um bom discipulador terá
a preocupação de ensinar a respeito do batismo com o Espírito Santo e intercederá para que essa promessa se cumpra na vida do novo convertido. Assim como observamos na ocasião do evangelismo de Felipe em Samaria. Sem o Espírito Santo, turma, fica difícil. Qualquer obra fica difícil. Sem o Espírito Santo, a pessoa ela não vai muito longe. Sem o Espírito Santo, nós não vamos romper. Sem o Espírito Santo, o culto ele parece muito mais uma apresentação de teatro. Me perdoe, mas parece que o pessoal está fazendo um show gospel, porque falta unção, porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder. O Espírito Santo é a unção. O Espírito Santo é tudo o que eu preciso. Se eu tiro o Espírito Santo da minha liturgia, o que vai sobrar? Não vai sobrar absolutamente nada. Faz parte do discipulado essa visão, esse conhecimento do Espírito Santo. Ele convidou os apóstolos para que, mediante a imposição das mãos, ministrassem o dom do Espírito Santo sobre os novos membros da família de Deus, os irmãos que estão chegando agora, os novos convertidos. Então, esses experimentaram a realidade de uma vida plena no Senhor, da manifestação do poder divino e do exercício dos dons espirituais. Porque tem coisas que a pessoa só vai conseguir vencer se o Espírito Santo der vitória. Principalmente pecados de estimação, principalmente lutas internas aí. Só mesmo essas batalhas serão vencidas e os dons serão desenvolvidos se o Espírito Santo estiver na pessoa, morando da pessoa, habitando na pessoa. Como discipuladores, nós devemos encorajar a busca incessante dos dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Paulo falou sobre os dons espirituais, falou. 2 Coríntios, do 14, do 1 ao 5. Segui o amor. Se alguém na igreja não está seguindo o amor, já está no erro. Procurai com zelo os dons espirituais. Não negligenciamos. Os dons continuam em operação. Mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Eu nem concordo quando alguém vai pregar a mensagem e ele começa a falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, e a igreja fica infrutífera. A igreja não entende absolutamente nada. Mas não entende mesmo. Porque a língua estranha, ela é para nós. Ela é para nossa edificação. Quem fala em línguas, fala para Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens. Para edificação, para exortação, para consolação. Olha como nós precisamos uns dos outros. O que fala em língua desconhecida, edifica só a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vocês falem em línguas. Ele incentiva aqui o dom de línguas. Mas eu quero que muito mais vocês profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas? Claro que não.
Mas o que fala em línguas também precisa de um intérprete para que a igreja receba edificação. Então, falar em línguas é algo íntimo, você e Deus. Tem gente que acha que falar em línguas é demonstração de espiritualidade. Eu brinco com os alunos que uma vez eu estava lá no aniversário Guanabara, quando o aniversário Guanabara era aniversário Guanabara, né? Voava caixa de leite, voava lata de óleo, né? Quase que você tinha que arrumar uma roupa de futebol americano, uma armadura de futebol americano para você ir pro Guanabara naquela época. E um irmão pentecostal, canelinha de fogo, me encontrou no meio daquele turbilhão de aniversário Guanabara, pegou na minha mão e começou a falar em língua. E papapá, e papapá. Gente, não é o lugar, não é o momento. Quase que ele leva uma caixa de sabão em pó na cabeça falando em língua. Não é o momento, não é o lugar. Sou eu querer demonstrar uma espiritualidade, talvez até que eu não tenha. Porque espiritualidade não é pegar na mão de ninguém e ficar falando em línguas. Vai além do que isso. Vamos falar então agora, mais especificamente, do novo convertido. Quem é o novo convertido? É essa turma que está chegando agora, que está se juntando à família. Fazem parte da família de Deus. São importantes para Deus, mas estão chegando agora cheio de carrapicho do mundo. O novo convertido é aquele irmão, é aquela irmã que nós acabamos de ganhar para Jesus. Como irmãos mais velhos, eu e você, a nossa tarefa é cuidar dessas pessoas geradas no coração de Deus, através do Espírito Santo e sua obra de convencimento. Eles não têm o conhecimento do que é viver na família de Deus, mas nós mostraremos. Nós vamos ministrar sobre a vida deles. Nós vamos discipulá-los, nós vamos acompanhá-los, nós vamos dar orientações para esses nossos irmãos. A pessoa que acabou de se converter conhece pouco ou quase nada acerca das verdades espirituais. Portanto, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós apresentar os ensinamentos que o Senhor nos deixou, para que tenhamos uma vida próspera, para que tenhamos uma vida cheia da presença de Deus. O novo convertido, turma, ele não tem nem noção do que é o plano da salvação. Ele não sabe o que é justificação, santificação, ele não sabe o que é perdão, remissão. Tudo isso nós vamos aos poucos, em doses homeopáticas, ministrar, ensinar, trazer para ele a realidade do que é verdadeiramente o reino do Senhor. Os novos convertidos são pessoas ótimas de se trabalhar. Sabe por quê? Porque eles são uma folha em branco. Eles querem aprender. Eles não são aqueles crente velho, cheio de mania, cheio de bateria é pecado, o demônio tá dentro da guitarra. Não é esses crente velho que só serve para encher os patovacos, não. Eles vivem o primeiro amor e não querem decepcionar o Senhor, que acabaram de receber, de aceitar. É preciso ter cuidado com tamanha exigência
por parte deles, procurando esclarecer que não foi porque aceitaram Jesus e agora serão perfeitos. Nem a gente é perfeito ainda. Jesus, mas sim estarão doravante em um processo rumo à perfeição. Às vezes se cobra muito do novo convertido e aí ele espana igual a porquinha. Esses dias atrás eu fiquei sabendo, foi até um aluno que me contou, que o filho dele, de 16, 17 anos, foi com a turma da escola lá no Beto Carreiro World. Chegou lá com a turma da escola, alguém botou lá uma música no som lá, na caixa de som, que era um ritmo de forró. Existe até forró gospel. E o menino de 15, 16 anos começou a brincar e dançar forró lá. Aquilo ali caiu na internet. A líder dos jovens viu aquilo ali e mandou uma mensagem para ele: você está envergonhando o nosso Deus. O nosso Deus tem muita vergonha de você. Gente, ele tem 15 anos. Ele tá com a turma dele do colégio. E eu acho que Deus não fica com vergonha de um momento de descontração nosso, de um momento de brincadeira. Eu acho que Deus tem outras coisas para decepcionar com a humanidade. Não é isso. Mas as pessoas, elas pegam muito pesado por causa da religiosidade. Eu gosto de uma frase muito boa do pastor Zé Bruno, da Casa da Rocha, que diz assim: o evangelho acabou com a minha religiosidade. E é verdade. O evangelho, como diz o Zé, acabou com a nossa religiosidade. Sejamos verdadeiros adoradores, mas não sejamos religiosos. Sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro. Também é importante ressaltar que as investidas do inimigo serão lançadas sobre eles. Vai haver um contra-ataque do mal. A pessoa ficou a vida toda na mão do inimigo. Você acha que o inimigo não vai querer fazer um contra-ataque para tirar ela da presença de Deus? É óbvio que sim. Os novos convertidos estão expostos às pressões contrárias à decisão tomada para seguir Jesus. Alguns anos atrás, um jovem, quando eu era pastor lá em Madureira ainda, veio até mim e disse com lágrimas, chorando, que tinha acabado de receber Jesus, foi contar para a família dele a decisão mais importante que ele tomou na vida, e o pai falou para ele: eu preferia ter um filho gay, eu preferia ter um filho assassino, eu preferia ter um filho isso ou aquilo do que um filho crente. Olha o psicológico desse menino de receber essa informação. Eles podem vir de alguns membros da família. Vícios que lutarão para deixá-los, para abandonar os vícios. Tradições religiosas e tantas outras coisas, porque a pessoa vem com aquele ritmo. Tá chegando agora. A nova vida requer transformação, que serão orientadas para alguém mais experiente na palavra de Deus, eu e você, os discipuladores, favorecendo o amadurecimento do recém-convertido. Agora entenda, hein? Você é um discipulador, você não é dono da vida de ninguém. Faça isso, faça aquilo, vai lá na minha casa lavar roupa, vai lá na minha casa fazer minhas unhas. Não, não é teu escravo, não é teu pupilo.
É alguém que você está discipulando. Não confunda isso. Porque se confundir vai dar problema. Não confunda isso. É o meu discípulo, não é o meu escravo. Existe outro grupo que também é importante a gente falar, não só dos novos convertidos, e que precisa ser destacado nessa aula número 1, por se tratar de um método pouco comum do ato de fazer discípulo. Sabe quem são? Os reconciliados. Aqueles que já tiveram alguma experiência pregressa lá atrás e por um motivo ou por outro se afastaram da igreja, se afastaram dos caminhos do Senhor, por um motivo e por outro foram para outras igrejas, não se adaptaram nas outras igrejas, mas eles retornando para a família celestial, eles retornando para a casa do Pai, Deus os recebe com o seu amor aos filhos pródigos. Porque a parábola do filho pródigo, ela está falando de Deus. A parábola do filho pródigo, ela está falando de pessoas que abandonaram a fé, mas que voltaram, reconciliados. Existem colegas meus, pastores, que até recebem, mas que dizem assim para os irmãos da igreja: ó, fica de olho nele, hein? Cola nele, ele deve estar aprontando alguma. Lembra quando ele saiu, levou um monte de gente junto com ele? Pode fazer de novo, hein? Fica de olho. Isso aí é um Judas. Eles não recebem de coração. Eles não entendem que a pessoa pode tomar decisões equivocadas na vida. Quantas vezes nós tomamos decisões equivocadas na vida? Metemos os pés pelas mãos, fizemos o que não deveríamos ter feito. Os reconciliados são aqueles que precisam, que merecem de uma nova chance. Eles necessitam da nossa confiança. A gente precisa voltar a confiar naquelas pessoas que, mesmo com vergonha, mesmo constrangidas, elas voltaram. E se elas voltaram, a gente tem que fazer o que o pai do filho pródigo fez. Uma festa, roupa nova, sapato novo, anel novo. Vamos celebrar. Porque esses irmãos estavam mortos e estão vivos. Estavam perdidos e foram achados. É momento da gente celebrar. É momento da gente se alegrar com aqueles que se alegram. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só você me contactar e eu responderei todas as suas dúvidas.